Olá, amados. Estamos novamente aqui para continuar os nossos estudos em torno do tema preocupação pecaminosa ou ansiedade, um tema bastante pertinente nos dias atuais. Certamente todos nós, aqui e ali, nós nos vemos às voltas com algum tipo de preocupação nesses dias de pandemia, de crises institucionais, crise econômica, crise na saúde pública. Então nós fazemos bem em tirar alguns poucos minutos para pensar um pouquinho sobre a preocupação e o que a Bíblia tem a dizer a respeito deste assunto. Peço que você curve a sua cabeça e nós vamos orar nesse momento para prosseguirmos aqui nos nossos estudos. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Obrigado por tua graça que tem nos preservado, tem nos sustentado, tem nos protegido. Obrigado por tua boa mão sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. E eu peço agora, Senhor, que nos ajude também neste tempo de reflexão na tua palavra, a tua palavra que é viva e eficaz, que penetra no mais profundo do nosso coração e da nossa alma e é apta para discernir os pensamentos do nosso coração. Que a tua palavra agora fale conosco, que ela nos oriente, que ela nos instrua, que ela nos ajude, Senhor, a passarmos por esses dias, olhando não para as circunstâncias, não para os problemas, não para as tantas notícias que chegam até nós dia após dia, notícias de dificuldades, notícias de sofrimento, de provações de toda ordem, mas que nós estejamos focados no Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, como eu já mencionei, nós estamos focando aqui nesses nossos encontros o tema da preocupação ou da ansiedade. E na última exposição nós vimos aí algumas causas ou fontes secundárias da preocupação pecaminosa ou da ansiedade. Vocês estão lembrados? Preocupação com a minha própria vida, preocupação com outras pessoas, preocupação com aquilo que outras pessoas estão se preocupando, preocupação com o futuro, preocupação com o medo de falharmos, preocupação com o medo de sermos prejudicados, rejeitados ou maltratados, preocupação com o medo de não conseguirmos cumprir nossas responsabilidades, o que por sua vez pode incluir preocupação com o fracasso, preocupação de não atingir objetivos, preocupação com a indiferença das pessoas àquilo que nós julgamos importantes, preocupação com aquilo que nós julgamos ser uma irresponsabilidade de outra pessoa e também inveja de outros e de suas condições. Então, na semana passada, na exposição anterior, nós olhamos aí para essas fontes secundárias de preocupação. E hoje nós queremos então começar a pensar nas fontes primárias de preocupação pecaminosa. E essas fontes, elas estão profundamente arraigadas e enraizadas em nossas vidas, e são elas que geram ou alimentam todas aquelas fontes secundárias que nós já vimos anteriormente. Agora eu peço que você abra a sua Bíblia, novamente lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e nós vamos olhar para os versos 19 a 23. Mateus capítulo 6, versos 19 a 23. Vamos ler novamente. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons,
todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Essa passagem aqui que nós acabamos de ler, ela nos ajuda muito quando o assunto é a preocupação pecaminosa. Jesus está ensinando aqui algo muito importante sobre uma das causas primárias da ansiedade em nossa vida. O que seria isso? Um sistema incorreto de valores. Notem novamente os versículos 19 e 20. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Notem o seguinte, o Senhor diz aí, acumulem para vocês tesouros nos céus. Qual é a importância disso ou dessa orientação aqui do Senhor quando o assunto é preocupação? Quando a nossa mente está voltada para as coisas terrenas, temporais, nós podemos facilmente ficar ansiosos. Seja qual for o tesouro que você deseja acumular aqui na terra, a realidade é que você sempre estará preocupado com qualquer coisa que possa afetar ou que possa destruir esse tesouro. Por exemplo, se você é alguém que dá muita importância para o seu carro, por exemplo, você pode ficar inquieto com qualquer arranhão ou amassado que você encontrar nele. Nós somos pessoas muito apegadas ao nosso atual estilo de vida. Por isso nós nos preocupamos tanto com a economia do nosso país, com os nossos negócios. Valores incorretos, valores fora de lugar na nossa vida são uma causa significativa que produz muita ansiedade em nossa experiência. Então, primeira fonte primária de ansiedade, um sistema incorreto de valores. É simplesmente a inversão de valores. O Senhor fala aqui que nós devemos acumular tesouros nos céus e não na terra. E você pode incluir entre esses tesouros terrenos tudo pelo que você luta, gasta a sua vida, está apegado. E isto pode ser o seu trabalho, pode ser o seu negócio, pode ser a sua casa, pode ser o seu carro, pode ser a sua profissão, pode ser a sua saúde, pode ser a sua futura aposentadoria, pode ser o seu sítio, sua tranquilidade financeira, seus amigos, etc, etc, etc. Essa fonte primária de ansiedade, ela está intimamente relacionada com a próxima. E a próxima é servir a dois senhores. Se como crentes nós temos um sistema incorreto de valores, o resultado disso é que nós estamos tentando servir a dois senhores. Agora anotem o versículo 24, aí de Mateus 6. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse princípio aqui, ele está inserido na mesma passagem dos sistemas de valores incorretos. E aqui tem algo que muitas vezes nós não nos damos conta. Jesus não disse aqui que nós não devemos servir a dois senhores. O que ele deixa claro aqui nessa passagem? Novamente, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Não é o caso que não devemos. É o caso que nós não conseguimos. É impossível. Ambos os senhores exigem
o controle completo da nossa vida. Não existe acordo aqui, não tem como. Ou Deus é verdadeiramente o nosso Senhor, ou aquilo que representa tudo o que é terreno é quem manda em nós. Os valores de Deus e os valores do homem estão em contraste direto. Os valores celestiais e os valores terrenos, eles estão em aberta oposição. E quando você se dedica a um deles, diz Jesus, você despreza o outro. É incompatível. Nossas preocupações, elas não brotam do nosso senhorio, da nossa submissão a Jesus Cristo. As nossas preocupações, elas brotam da nossa sujeição a este mundo e aos seus valores. Não fiquem tentados a pensar que tudo isso aqui é muito simples ou é banal. Esta talvez seja a maior fonte primária de ansiedade para o cristão. O crente que não está totalmente comprometido, envolvido com Cristo, ele vai se agarrar ao máximo que puder a este mundo. E ele vai fazer isso enquanto ele tenta servir a Deus. Ele quer servir a Deus, mas ele não quer deixar o mundo. Ele não desapega. Ele é aquele crente que não conhece o site da OLX. Ele é um crente inconstante, de ânimo dobre, diz o Tiago lá na sua carta. Ele é alguém instável, ele é alguém de mente dividida. Ele não crê que ele pode experimentar uma alegria completa em Cristo. Ele não crê que Cristo pode suprir tudo o que ele precisa. E por isso ele é um crente dividido. Ele é um crente rasgado ao meio, ele tenta manter um pé no mundo e outro pé no reino de Deus, e o resultado disso é que ele é um crente confuso, um crente atrapalhado, um crente desordenado quanto às suas prioridades, e certamente ele é um crente preocupado e ansioso. Quando eu estou experimentando algum tipo de ansiedade, eu devo me fazer a seguinte pergunta: eu estou realmente praticando uma diária e sincera submissão ao senhorio de Jesus Cristo? Uma terceira fonte primária de ansiedade é um pensamento distorcido. Vamos voltar para Mateus 6, novamente aquele versículo muito conhecido nosso, versículo 25, Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Destaquem aí o seguinte: o Senhor Jesus Cristo diz, não se preocupem com a sua própria vida, e ele diz, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. O que o Senhor está nos ordenando fazer aqui? Ele está nos mandando parar de pensar de uma forma ilógica. Todos nós sabemos que a vida é mais importante do que comida ou roupas. Todos nós sabemos isso. Mas será que nós sempre agimos de acordo com aquilo que nós já sabemos? Nem sempre. E é por isso que Paulo falou para os filipenses o seguinte, veja comigo, Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 16. Paulo diz o seguinte, Filipenses 3,16, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que significa isso? Tem muita coisa que você já sabe, tem muita coisa que você já conhece, tem muita coisa que você já alcançou. Paulo está falando aqui de maturidade cristã. Você já é o maduro suficiente em certas áreas da sua vida. Então viva de acordo com
a maturidade que você já alcançou. Volte para Mateus 6, agora o versículo 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Vocês têm dúvidas de que vocês são mais importantes para Deus do que as aves? Será que você tem dúvidas a esse respeito? Sim ou não? Mas acontece que nem sempre pensamos nessas coisas de forma lógica. Nós temos pensamentos distorcidos, pensamentos confusos. Nós vemos que Deus provê para as suas criaturas, mas nós não temos tanta certeza que Ele proverá para nós e que fará ainda mais por nós. No aconselhamento bíblico, isso se chama de filtragem. Significa o seguinte: cada circunstância da vida normalmente tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Aqueles que desenvolvem uma preocupação pecaminosa, eles irão filtrar o quê? Eles irão filtrar os aspectos negativos, vão se concentrar neles e vão potencializá-los ou aumentá-los. Quando nós não filtramos aquilo que Deus promete e ordena, nós acabamos olhando apenas para os problemas e para as falhas do mundo. Então essa é uma causa séria de preocupação pecaminosa, está entre as fontes primárias. Pensamento distorcido. Pensamentos distorcidos trazem consigo valores incorretos. Tudo isso leva à ansiedade. Existe ainda uma quarta fonte primária de ansiedade, e ela se chama egoísmo. O egoísmo é uma preocupação pecaminosa consigo mesmo. E Jesus identificou essa fonte primária de preocupação pecaminosa em Mateus capítulo 6. Novamente o versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? O Senhor Jesus Cristo, ele está apontando para um tipo de pessoa cujos únicos interesses são as suas próprias necessidades. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Essa tendência pecaminosa, ela se manifesta de muitas maneiras. Pode ser através do orgulho, pode ser através do perfeccionismo, pode ser através do ativismo. Nós ficamos preocupados e nós colocamos o foco em nós mesmos. Isso acontece porque nós temos um senso elevado demais de nossas necessidades, de nossas realizações, de nossas dificuldades. Você já parou para pensar que normalmente nós achamos o nosso problema maior que o problema das outras pessoas? A minha dor sempre é mais dolorida, a minha tristeza sempre é mais intensa, os meus problemas sempre são maiores. Parece que nunca ninguém entende o que eu passo, o que eu sofro. Os outros se queixam de barriga cheia. Eu sim, eu tenho verdadeiras razões para me preocupar. Ah, ele não sabe o que é sofrer. Ah, se ele vivesse aquilo que eu vivo. Essa pessoa é uma pessoa que gosta de desdenhar dos outros. É como aquele bêbado que diz: você vê as pingas que eu tomo, mas você não vê os tombos que eu levo. Agora vamos para 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5, 6 e 7. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes.
Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O apóstolo Pedro, ele identifica aqui o orgulho como uma fonte de preocupação. O orgulho, ele está ligado ao egoísmo. Você tem aqui o orgulho e a ansiedade lado a lado. Pedro nos informa que se nós formos humildes, nós nos guardaremos de muita ansiedade. Agora, por que isso é assim? Pessoas orgulhosas são pessoas que desejam controlar cada situação, cada circunstância, cada dificuldade. Mas o problema é que nós não conseguimos controlar essas coisas. Nós não somos Deus. E por causa disso, a pessoa orgulhosa, ela enfrenta muita ansiedade. As pessoas orgulhosas acham que aquilo que não está debaixo do controle delas, aquilo que elas não podem dominar, que estas coisas estão destinadas ao fracasso. Mas notem que Pedro diz aí: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Versículo 6. Eu e você precisamos renunciar ao orgulho. Eu e você precisamos nos submeter a Deus. Nós precisamos nos humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. E o apóstolo Pedro, aqui nessa passagem, ele lembra que nós devemos nos submeter a Deus, que é poderoso. A sua mão é poderosa. Ele é o único que pode controlar qualquer situação. Ele é o único que pode fazer qualquer coisa dar certo. Ele é o único que pode transformar um coração pecaminoso e que pode nos libertar da preocupação pecaminosa. Nós precisamos sempre ser lembrados disso. Nós precisamos sempre ser lembrados da mão poderosa de Deus. Como pais, muitas vezes nós ficamos ansiosos por causa dos nossos filhos. Nós queremos que eles sigam por certo rumo, nós queremos que eles andem de certo jeito. Nós tentamos fazer as coisas para que elas funcionem dessa forma. Mas o que acontece, às vezes até frequentemente? Nem sempre os nossos filhos cooperam conosco. E isso pode nos fazer ficar pecaminosamente preocupados. É uma preocupação que pode vir do nosso orgulho. Nós achamos que nós estamos fazendo tudo certo. Como pais, entendemos que nós estamos sendo muito responsáveis. Nós ensinamos eles, nós oramos com eles, amamos eles, suprimos as suas necessidades, mas nós esquecemos daquilo que o apóstolo Paulo nos fala lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Vamos dar uma olhada lá. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Ou seja, como pai, eu posso plantar, eu posso adubar, eu posso regar, eu posso cuidar, mas quem é que dá o crescimento? Somente Deus. Presumir que eu posso ser responsável pelo crescimento de minhas filhas em toda a dimensão em que eu possa conceber crescimento, isso é orgulho. Se eu fizer isso, eu estarei assumindo o controle, eu estarei assumindo o lugar de Deus e isso vai resultar em muita ansiedade. Meus queridos, hoje nós vamos ficar por aqui. E nós vimos 4 fontes primárias de preocupação pecaminosa. Um sistema incorreto de valores, tentar
servir a dois senhores, um pensamento distorcido e o egoísmo que inclui o nosso orgulho. Na próxima semana nós vamos concluir este ponto aqui das fontes primárias da preocupação pecaminosa. Curve mais uma vez a sua cabeça e vamos orar novamente. Senhor Deus, obrigado por tua palavra que podíamos estudar nesse tempo agora, e mais uma vez eu venho rogar que o Senhor aplique ela aos nossos corações, que o Senhor traga libertação para a nossa mente, para o nosso coração da preocupação pecaminosa, que nós possamos em toda e qualquer situação descansar nos teus braços amorosos e poderosos, que nós possamos reconhecer a mão poderosa do Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida, que nós sejamos cooperadores com o Senhor, que nós não estejamos tentando usurpar o lugar do Senhor, que nós estejamos nos submetendo ao Senhor e à sua vontade e ao seu reino. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de refletir na tua palavra. Eu peço que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão nos acompanhando nessa transmissão e que a tua palavra, Senhor, seja ela a falar a cada coração, seja ela a nos animar, nos encorajar, quem sabe nos exortar e nos desafiar também. Abençoa-nos, Senhor, no restante desse dia e em toda essa semana, que possamos ver a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.